noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Doutora Sara, quanto tempo? Martinha. Boa noite, Renata. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Denilson. Boa noite, Dedé. Boa noite. Vamos chegando. Doutora Sara, eu vou fazer convite em público. Estamos precisando de uma live, hein, para discutir coisas. Meu companheiro inseparável já está por aqui. Oi, Célia, boa noite. Bora, Filipão, já te chamei. Henrique Altran, boa noite, meu irmão. Tô Felipe Viana. Tranquilo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, você tá muito chique com essa traseira aí de cimento queimado, viu? Rapaz, essa traseira ficou feio, né? Ficou feio, né? Você gostou? Essa parede Você gostou? atrás de você. Você gostou mesmo? Ficou eu vou botar bonito, um nome aqui, cara, eu vou ficou botar um bonito. nome aqui, ó. Densa Nutrição e Henrique Altran. Tá um coraçãozinho aqui brilhando aqui atrás. Bom, aí neste caso você vai ter que discutir o assunto com minha Mas não esposa, né? autorização a ela não vai ligar, não. Aí tudo bem. Tranquilo, E meu aí, meu irmão? amigo, tudo bom demais? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, tudo jóia. Coisa Perfeito. boa. Coisa boa, cara, coisa boa. Me conte aí as novidades. Como é que tá a palestra aí da jornada? Começou a fazer Rapaz, já, meu? já tá tudo na mente. Aí depois eu sento e faço. Aí Tá vai ficar certo. legal. Vai ficar Tá legal, viu, Altran? Publiquei Conta, lá, a galera. pode falar. Como é? Não, publiquei lá, galera, muita gente comentando, falando da escalação, né? A escalação tá boa. Escolheu a dedo Escalação lá, tá boa. muita gente boa, Você de viu que verdade. você não participou da primeira e da segunda porque eu queria lhe colocar junto com a galera internacional, entendeu? Rapaz, eu vou assumir a culpa de eu não ter participado. Eu vou assumir a culpa. É porque você botou lá no grupo e eu não vi na hora. Aí esgotaram, né, as vagas. Mas, olha, você pode ter certeza que eu não vou perder uma palestra dessa, né? Meu amigo. Cara, vai ser muito show, bicho, muito show. Pra Vai galera ser, que tá assistindo a gente, que não sabe, nós estamos falando da Jornada da Rebelião Saudável, terceira edição da jornada, que vai acontecer de 23 a 28 de outubro. E as vendas já começam dia 1º de agosto. Então, já prepara o cartão de crédito ou o Pix, né? Porque as vendas começam dia 1º de agosto e vai ser um evento do Papoco, viu? Tá no teu feed, Felipe? Já coloquei lá. E não precisa nem se preparar tanto para entrar não, né, Altran? Porque o valor, pelo que vai ser entregue, meu amigo, vai ser top. Vai ser legal, o de que a verdade. gente entrega, né? Para o que a gente entrega de conteúdo, né? Vai ser assim, modéstia à parte, né, cara? A gente entrega muito conteúdo nas nossas lives. A gente entrega muito conteúdo. E a gente entrega de graça. Isso é o que eu já respondi a um cara que fez uma pergunta a mim numa caixinha, num desafio que eu fiz, naquele desafiozinho que eu fiz. Eu disse, olha, faz 3 anos que eu entrego conteúdo de graça aqui no Instagram e nunca cobrei, nem vou cobrar. E eu já conversei até isso com você. Mas na hora que a gente for fazer um evento que a gente vai cobrar, a gente vai cobrar e vai avisar, porque a gente sabe o valor que tem, entendeu? Exatamente. Exatamente. Sem E problema. talvez por a gente não cobrar pelas informações que a gente passa aqui, é que a galera não dá tanto valor, né? Tem uma galera que dá valor, tá entendendo? Mas tem uma galera que não dá muito valor também, não, que não tá nem aí. Tanto é que quando a gente parou aquele período, a gente parou de fazer, que você estava assoberbado lá com a graduação, com o final da graduação, lembra? Aí veio um bocado de gente perguntar. Agora o povo tá sentindo falta. Disseram até que a gente tinha brigado, a gente devia ter inventado alguma coisa. Só porque um virou vegano e o outro virou. Não é para atrair audiência, né? Mas me diga aí de sua palestra, Altran. O que é que você vai abordar lá? Só pra galera que tá aqui que ainda não tá sabendo. Minha palestra vai ser sobre longevidade. Vamos falar sobre estratégias para longevidade. Eu vou basear minha palestra nesse livro aqui, ó.
Perfeito. Outlave do Peter Attia, que é um lançamento agora de 2023. Estou na metade dele aqui. E, cara, o livro é pancada, viu? Pancada Perfeito, mesmo. perfeito. Então, olha só, se o cara... Olha, vão ser 10, 12 pessoas? 15 pessoas. São 15 pessoas. São 15 palestrantes. Se o cara pegar só a minha e a sua, eu vou tentar condensar todo o meu conhecimento que eu tenho aí de nutrição, que não é essas coisas todas, mas que eu estou estudando esse tempo, e eu vou tentar fazer com que a pessoa saia da palestra tendo um pouco de independência nutricional. Então, o que é isso? O cara vai saber o que comer, o que não comer, como se posicionar perante seu metabolismo, se o cara pode comer muito carboidrato, se o cara... Muito não, se o cara pode comer carboidrato de maneira moderada, se não pode comer. Enfim, eu vou tentar abordar esse aspecto. Aí o cara escuta só a sua palestra, ou seja, longevidade. Meu amigo, o cara já sai com uma base de conhecimento gigantesca, só de duas. Imagina o resto. Imagina as Muito palestras dos conhecimento. nossos convidados internacionais. Rapaz, Cara, eu vou dizer, tava dando uma olhada no YouTube, que eu sigo vai alguns ser canais bom, de de evento verdade. low carb, e tava vendo a palestra que o Bill Schindler, que é autor desse livro aqui, né? Esse cara é demais, né? Ele tava dando uma palestra num congresso norte-americano. O título da palestra que ele estava dando lá é o título da palestra que a gente vai dar aqui, só que lá está em inglês e a gente vai botar as legendas, né? E ele ainda vai gravar a palestra, então ele vai adequar para o nosso público. Cara, fantástico, bicho. Fantástico. Fantástico, fantástico. Um evento desse, Altran, tem a equivalência de uma pós-graduação aí dessas que a gente conta. Tu é doido. Muito show, muito show. Esse Conhecimento. vai ser um evento muito legal. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Já enrolamos muito para o pessoal entrar. Já deu tempo aí. Me diga aí qual é a ideia para a gente discutir hoje, que você veio. Altran, eu falei com você, né? Eu tô pegando muito paciente que você nota ali desbiose intestinal. Desbiose, né? Então, desequilíbrio intestinal. E eu acho que isso é um tema relativamente pouco abordado por a gente, entendeu? Pela importância que tem o cara tá com o intestino bagunçado. E muita gente fica meio sem saber. Tipo assim, o cara sabe mais ou menos, mas não sabe de fato o que fazer para começar a melhorar dessa desbiose aí. Por isso que eu sugeri da gente trocar essa ideia, entendeu? Certo. Afinal, Bom, a gente é vale mais bactéria do... A gente é mais bactéria... Exatamente. Eu tô só dando dica de livro 10% hoje. humano. O pessoal que está assistindo tá só recebendo as dicas. Esse aqui, ó. Isso. 10% humano. Né? Na realidade, nós temos muito mais células de bactéria no nosso corpo do que células de gente. Isso. Então, A proporção é exatamente essa. É 90-10, né, Altran? para cada 10, 9 são bactérias e 1 é gente. Pois é. Né? Então, putz, Então, é a um assunto muito importância de você ter um equilíbrio é gigantesco, meu amigo. Isso pode ter interferência na vida completa de uma pessoa, né? A gente só tem que perceber, Felipe, esse é um ponto importante por conta da importância da microbiota. Tem alguns pontos que a gente precisa entender para que a gente possa fixar as bases, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a gente vê muito estudo dizendo assim, o alimento tal muda a microbiota, o alimento isso muda a microbiota. A microbiota que nós temos, ela é um marcador, ela é um desfecho secundário, ela não é um desfecho principal. Se a minha microbiota ela é saudável entre aspas, né? Se a minha microbiota tem característica A, não vou nem usar a palavra saudável. Se a minha microbiota tem a característica A e a microbiota do Felipe tem característica B, eu não posso dizer que a microbiota do Felipe é saudável e que a minha não é, ou vice-versa. Por quê? Porque a microbiota ela é uma espécie de impressão digital da pessoa. Então, ela decorre de diversas exposições, né? exposições, interações que a pessoa tem com o ambiente desde que ela nasce. E isso vai criando uma microbiota específica. O que é que a gente... a coisa é tão complexa, Felipe, tão específica, tão bem estruturada, que a gente pega parte da microbiota da gente, vem da nossa mãe, quando a gente nasce. E o legal, bicho, é que, para você ter uma ideia,
Quando a gente está falando microbiota, nós estamos falando de intestino, né? Mas existe microbiota em todo canto do corpo, né? A gente tem microbiota nos olhos, a gente tem microbiota na boca, microbiota no nariz, microbiota na pele, microbiota no intestino, certo? Então a gente tem várias microbiotas diferentes no nosso corpo, né? E uma parte, a microbiota intestinal, por exemplo, ela vem da microbiota intestinal da mãe. Aí você vai dizer assim, como? Como é que passa essa microbiota? Porque no momento do parto, aliás, um pouco antes do parto, ocorre uma migração de bactérias do intestino da mãe pelo ânus, passando pelo períneo, chegando na vagina, que modifica a condição vaginal para que o bebê, quando nasça, falando em parto normal, ele consiga pegar parte dessa microbiota com o contato que ele tem com a vagina da mãe, para poder povoar o intestino dele. Porque nesse estado ainda embrionário, né, quando ele ainda é embrião dentro do útero da mãe, ele está zerado, né? Não tem microbiota, é estéril, exatamente, ele é estéril, não tem microbiota, não tem nada. Então, quando ele nasce, ele faz esse trajeto, né? E aí depois tem a microbiota que vem através do peito, do leite materno, e por aí vai. Aí a pessoa vai perguntar assim, e quando o menino nasce de cesárea? Parto não normal, né? O que é que acontece? O que acontece é que ele pega a microbiota de onde ele está. Onde é que ele está? No hospital. Então a microbiota já começa meio capenga. Aí o menino amamentado, massa, já dá uma melhorada. Mas o menino nasce de parto cesárea e ainda não amamenta. A mãe não amamenta. Começa a tomar fórmula desde cedo. Começa a tomar fórmula. Aí você imagina o estrago que essa criança vai ter a longo prazo. Tá entendendo? Então, pessoal, essa questão da microbiota ela é importante porque entender essa questão da impressão digital, porque não necessariamente eu tenho uma microbiota com determinadas características que ela é saudável ou não. Ela é uma característica de mim. Tá entendendo? E ela, como eu falei, ela é um marcador um marcador secundário, ela não é um marcador principal. No entanto, a gente evoluiu para esse troço dentro da gente. Então existe uma simbiose, né? Simbiose, para quem não sabe, é uma relação entre organismos vivos, aonde os dois se beneficiam. No caso, nós oferecemos proteção, oferecemos alimento para as bactérias e elas nos oferecem determinadas coisas. Então, por exemplo, lá no intestino, na linha do intestino, existe as bactérias que estão lá, elas fermentam as fibras e produzem ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, e cetonas também, servem de alimento para os colonócitos, que são as células que estão lá no nosso colo intestinal. Então existe essa troca, né, de favores, vamos dizer assim, o que é bem interessante para manter a saúde tanto do intestino quanto da microbiota, né? Então, além disso, a gente sabe, por exemplo, que existem determinadas substâncias bacterianas que podem viajar pelo nervo vago. O nervo vago, para quem não sabe, ele estabelece uma conexão entre cérebro e intestino. Então, existe essa conexão. E as determinadas substâncias podem viajar pelo nervo vago e influenciar o comportamento cerebral. Existem algumas hipóteses que mostram que uma microbiota desorganizada pode aumentar o desejo por doce, pode aumentar a fome. Tá entendendo? Então tem um bocado de coisa que a gente ainda precisa descobrir. O conhecimento sobre a microbiota ele ainda é muito escasso. Ele é importante, mas ainda é um conhecimento muito escasso, principalmente na sua aplicabilidade. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Você pega um indivíduo ocidental, certo? Eu e você, por exemplo. E está se entupindo de fast food, está se entupindo de McDonald's, etc. E tal. Tá? E aí esse indivíduo tem uma microbiota que tem uma característica X. Bom, é de se esperar que o cara se entupindo de fast food e de hambúrguer, de McDonald's, de refrigerante e tudo mais, tem uma microbiota que tem características não saudáveis, já que a alimentação dele é uma bosta. Né? Aí eu pego um outro indivíduo também ocidental e se come
muita salada, come, né? A dieta que o pessoal acha que é saudável, né? 55% de carboidrato, 30% de gordura, 15% de proteína, muita salada, muita fruta, etc e tal, que tem uma microbiota B. A da gente interpretar que essa microbiota, obrigado, Frank, que essa microbiota é uma microbiota saudável, né? Cara, com muita folha, com muita fruta, etc e tal. Tudo bem. Aí você viaja lá para a África, tá certo? E pega lá um exemplar dos Hadza, que é um dos grupos dos caçadores-coletores que ainda existem no nosso planeta. E aí você viaja para lá, pega esse indivíduo lá dos Hadza e analisa a microbiota deles. Como é que é a alimentação dos Hadza? Carne, na sua maior parte, fruta do baobá e mel. Aí você diz, pô, microbiota desses caras deve ser saudável, né? Não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem doença cardiovascular. Então os caras devem ter uma microbiota saudável. Pergunta, a microbiota dos Hadza parece com a do cara que come fast food ou parece com a do cara que come salada? É de se imaginar que ela parece com a do cara que come salada, né? Teoricamente. Teoricamente. Só que não. A microbiota dos Hadza parece com a microbiota dos caras que comem fast food. Interessante. Aí você fica, porra, como assim? É por isso que essa questão da microbiota é uma coisa que a gente ainda precisa, sabe? Precisa entender. Tá? Tem muita coisa que a gente ainda precisa entender. Por exemplo, você pega o Alessandro Medeiros, que é um cara carnívoro. Tá entendendo? Todo mundo espera que a pessoa que come muita carne tenha uma microbiota que não seja saudável. Mas a microbiota do Alessandro, que já foi analisada, parece com a microbiota do indivíduo que come salada aqui no hemisfério ocidente. Altran, se não for você para explicar isso aí, meu amigo, nessa live. Ó, tem 595 pessoas nessa live. Todo mundo querendo sua explicação. O pior é que não tem explicação. A explicação é que a microbiota é uma impressão digital. Agora, por exemplo, pega o Henrique aqui agora, tá? Eu tenho a minha microbiota com a minha alimentação agora, que é a alimentação que eu faço sempre, uma alimentação animal basic, cetogênica, carnívora, né? Ok. Aí eu, Henrique Altran, começo a me alimentar mal. A partir de agora, vou comer só fast food. Vou fazer que nem o cara que fez aquele documentário Super Size Me, né? A dieta do palhaço, para dizer do português. Sim. Ele ficou 30 dias comendo, tentou ficar 30 dias comendo só McDonald's. O que acontece? 30 dias o Henrique comendo só McDonald's. A microbiota vai mudar? Vai mudar. Certo? Vai mudar para melhor ou para pior? Provavelmente vai mudar para pior. Por quê? Porque eu tenho uma alimentação boa e estou saindo com uma alimentação ruim. Mas entenda, tem gente que tem a microbiota pior, que vai ficar a minha, e não vai sentir nada. Mas eu, com certeza, vou ter efeitos negativos, porque eu mudei a estrutura da minha microbiota. Tá entendendo? É isso que a gente chama de disbiose. Existem algumas classificações. É uma mudança, né? É uma mudança. Por isso que o nome é disbiose. Disbiose significa o quê? Desarranjo, descompasso entre a microbiota que deveria ser a sua e que passou a não ser. Tá entendendo? Estamos com a luz no final do túnel aí, viu, Altran? Mais ou menos uma tentativa, né, da gente entender. Porque aquilo que a gente já viu outras vezes aqui, Felipe, por exemplo, o indivíduo é magro e aí pega a microbiota dele, é diferente da microbiota do gordo. Aí eu pego, essa experiência já foi feita em ratos. Eu pego a microbiota do indivíduo que é magro, coloco a microbiota no indivíduo que é gordo. Aí o gordo emagrece. Funciona em gente? Não funciona. Tanto é que aquela menina Mayra o quê? Cardoso? Acho que é. Por aí. Né? Vendeu microbiota de magro para um bocado de gente e não adiantou nada. Claro que não adianta. Tá entendendo? Porque a microbiota não é um fator causal. Ela é um marcador. É igual eu pegar o HDL e tentar aumentar o HDL artificialmente. Não, o HDL aumentando artificialmente, ele não vai causar nenhum benefício. Porque o HDL é um marcador de coisas que causam benefício. Tá entendendo? As pessoas elas não entendem essa diferença. Então a microbiota é um marcador de hábitos saudáveis. Se eu tenho hábitos saudáveis,
a minha microbiota é saudável. Mas ela pode ser uma microbiota saudável para igual a do outro indivíduo lá, que teoricamente tem hábitos não saudáveis. Como é que pode isso? Porque é um marcador. Ela não é a causa. Entendeu? Altran, deixa eu lhe perguntar. Existe uma relação, Felipe, só concluir essa parte. Existe uma Sim. relação entre a microbiota e o indivíduo que carrega essa microbiota. Não é só uma relação envolvendo a alimentação, envolve todo o ecossistema. Todo um ambiente, Por isso né? que eu não posso simplesmente jogar probiótico em cima da pessoa. O probiótico, ele é a cereja do bolo. Não adianta nada. Chega aqui, a pessoa chega com uma desbiose terrível, né? Não está absorvendo nada, faz um exame que é caro, chamado coprológico funcional, né? E aí, quando faz esse coprológico funcional, a gente vê uma série de substâncias que não deveria aparecer, que a pessoa não está digerindo direito, e vê uma série de bactérias que estão desarranjadas. As proporções estão todas erradas. A pessoa está se sentindo mal. Aí eu pego e digo, não, eu vou corrigir, vou dar probiótico. Não, tem que corrigir primeiro a dieta, tirar os medicamentos que ela está tomando sem necessidade, corrigir a exposição ao sol, melhorar o estresse. Depois é que a gente vê essa questão dos probióticos. Mas você ia dizer. Não, era mais ou menos nesse ponto que eu ia chegar. Imagine que tem uma pessoa que tem uma determinada microbiota que, por algum motivo, por exemplo, muito medicamento, como você falou, o cara toma muito antibiótico. O cara toma muito antibiótico, toma bezetacil e realmente altera essa microbiota do cara. Não estou dizendo que está piorando nem que está melhorando, estou dizendo que altera. Altera, não é? Altera para o padrão que ele estava acostumado, então ele vai ter sintomas. Aí o cara vai começar a sentir. Aí beleza, o cara ficou bom. E aí, como é que faz para ser como era? Volta a ser como era? Você fazendo essa correção aí básica? Ou tipo assim, não tem nem como saber como era se o cara nunca fez nenhum exame para analisar, né? Mas Não tem teoricamente como você vai saber quanto deixar era. de... A tendência é voltar, cara. A tendência é voltar. Por quê? Porque você nunca elimina todas as bactérias do seu corpo, né? Você toma um antibiótico, você vai matar um bocado delas, mas você não vai matar todas. Entendeu? Então você acaba tendo ainda algumas bactérias que vão recolonizar aquela região. É um ecossistema, é como se você estivesse pegando uma floresta, certo? Né? Vocês já viram, já deve ter visto, acontece muito aqui no Cerrado brasileiro, acontece também lá em Los Angeles, por exemplo, teve há 2 anos atrás um incêndio muito grande que mata bicho, mata planta e tudo mais. Você diz, porra, não vai nascer mais nada aqui. Daqui a pouco, puf, tem a vegetação toda de novo. Tá entendendo? Então, esse processo é um processo natural. O que é ruim para a microbiota é quando você muda esse processo, muda esse ecossistema, aumentando desproporcionalmente bactérias que existiam em menor proporção. Por exemplo, você toma um antibiótico e aí esse antibiótico que você tomou seleciona determinadas bactérias que tinham em grande quantidade e elimina essas bactérias ou diminui muito o tamanho. Aí essas que existiam em menor quantidade se multiplicam. Aí desarranja. Aí é onde está a desbiose, entendeu? É um desarranjo nessa proporção. Os navios que aportam aqui em Fortaleza, por exemplo, e aí em Natal também, eles não despejam a água de calado no porto. Tá entendendo? Eles despejam lá em alto mar, para não misturar e atingir o ecossistema do porto, porque pode causar um desequilíbrio ecológico. Toda vida que eu insiro uma espécie nova num determinado ecossistema, eu corro o risco de dar problema. Entendeu? A gente tem aquele exemplo clássico lá da Austrália, né? Que os caras colocaram umas aves para comer os roedores que estavam em excesso lá. E aí agora eles têm uma praga de roedor e de ave também, porque proliferou tudo. Você tentou colocar no ecossistema algo que era fora daquele ecossistema. Os ecossistemas, eles são muito bem delimitados, entendeu? Sim, e no caso do ecossistema do Henrique, ele é bem delimitado dentro do Henrique. Qualquer coisa que eu coma que altera esse ecossistema vai dar um distúrbio. Entendeu? E quando o cara tá do jeito que você falou, sem absorver nada, não sei o quê, primeiro, corrige dieta, maneja estresse, melhora sono, faz aqueles pilares básicos, né, que a gente sempre fala aqui. Uhum. Em relação à suplementação,
Tem alguma específica ou vai para o básico? Vitamina C, magnésio, selênio? O Ou básico, não... o básico já ajuda bastante. O básico já Uhum, ajuda bastante. Tá entendendo? Porque se eu tenho uma boa alimentação, começar pela alimentação, porque afinal de uhum, contas estamos falando de intestino, tem tudo a ver, sim. né? E é, sem sombra de dúvidas, o ponto mais importante. Se eu tenho uma alimentação que tem comida de verdade, começa por aí, certo? Que tem uma quantidade menor de carboidratos, principalmente os refinados, certo? Então eu já estou dando para a minha microbiota aquilo que ela precisa para se fortalecer. Porque a microbiota que se alimenta de carne, se alimenta de vegetais, de comida de verdade, é diferente da microbiota que se alimenta de porcaria. Então, naturalmente, eu estou ajudando na regulação. Entendeu? O que precisa ficar claro para as pessoas é entender que a microbiota com a que eu nasci, se eu tivesse a oportunidade de analisar, ela é uma microbiota mais próxima daquela microbiota que seria a minha ideal. Uhum. Microbiota que eu obtive na hora que eu nasci. Tá entendendo? Foi a que criou essa impressão dentro do meu intestino. Mas uma vez que eu pego essa microbiota e altero, porque eu estou comendo porcaria, porque eu estou comendo fast food, porque eu estou comendo açúcar demais, aí é essa alteração que é caracterizada por disbiose. Entendeu? Sim, Mas uma sim. disbiose, ela não é uma questão que é obrigatoriamente ruim. Por exemplo, eu tenho uma alimentação rica em carboidrato refinado e eu mudei essa alimentação para uma alimentação cetogênica. E aí vai ter uma disbiose. Causou uma Vai, desbiose pro bom, pro lado bom, né? mas vai ser uma disbiose, um desarranjo da minha microbiota que tende a se perpetuar para um objetivo melhor. Mas é aquilo que eu falei. Não é necessariamente, não é a microbiota que vai causar as diferenças, mas sim a dieta que afetou a microbiota. Tá entendendo? É claro que a gente sabe que o microbiota que libera substâncias boas, libera alimento da forma correta, libera substâncias da forma correta, vai ter uma influência sobre o corpo. Afinal de contas, é uma simbiose, né? Claro que sim. Mas nem sempre ela vai ser o pivô central dessa história. Porque, por exemplo, vou citar o caso da minha tia. A minha tia, ela fez uma ileostomia. O que é uma ileostomia? Ela pegou ela tirou todo o intestino grosso dela e conectou o íleo, que é o final do intestino delgado, conectou o íleo direto no estômago, né? Que é um orifício abdominal por onde ela defeca. Então ela não tem intestino grosso. Logo, ela não tem microbiota. A microbiota foi toda embora do intestino grosso. Ela está viva. Tem problemas? Tem problemas, claro que tem. Tá certo? Uma série de coisas, ela, por exemplo, ela não pode comer muita fibra. Fibra para ela faz mal. Faz mal mesmo. Não é uma opção como eu tenho, por exemplo, de comer pouca, não. Então, Sim. no caso, ela não tem microbiota. Ok. Mas ela consegue viver, tá certo? Tem determinadas deficiências, determinadas coisas que ela precisa, que ela não pode fazer, mas ela não tem microbiota. Certo? Então, a gente oferece um ambiente para a microbiota e a microbiota nos oferece alguns benefícios. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ela também pode nos oferecer malefícios. Que é o caso da disbiose, que é o caso de, por exemplo, a gente, quando tem microbiota, normalmente nós desconsideramos a quantidade de calorias das fibras. Mas parte da caloria das fibras é aproveitada pela gente por conta da microbiota. Tá entendendo? Porque eles fermentam as fibras, liberam combustível para as nossas células, que pode ser utilizado. Pode ser utilizado pelos colonócitos, como é o caso das cetonas, que são liberados lá, dos ácidos gástricos de cadeia curta. Entendeu? Então tem muita coisa nesse universo da microbiota, tem muita coisa. É, eu, como eu falei com você, Elton, um dos pacientes que eu peguei, ele teve uma alteração tão grande que ele ficou com problema de comer carne, porque ele não conseguia digerir, entendeu? Aí ele pegou meio que uma aversão a comer carne. Eu disse, meu amigo, então, ó, vamos comer ovo e vamos tomar enzima, vamos tomar o ácido. Porque ele realmente não estava digerindo carne. Quando ele comia qualquer pedacinho de carne, ele já se sentia mal, a barriga estufava, entendeu? Aí o ácido ajudou muito. O ácido,
o ácido clorídrico. Pois é, Suplementação. existem diversos problemas dessa natureza, problemas com relação à liberação de enzimas digestivas. O cara toma. E também em relação à questão da acidez. Os prazóis, né, especialmente o omeprazol, são os medicamentos, estão dentre os 5 medicamentos mais vendidos no mundo. E os prazóis, eles são inibidores de bomba de próton. Então, o que é que eles fazem? Eles diminuem o grau de acidez do estômago. Aí, olha que loucura, cara. A natureza passou alguns milhares de anos desenvolvendo esse ácido para se livrar de bactérias que vinham na nossa alimentação. Aí o cara pega e destrói o ácido. Tudo que depende desse ácido é destruído junto. Um dos pontos é a própria digestão da carne. Porque a enzima que está no estômago, a pepsina, ela depende de um ambiente ácido para poder funcionar. Ela é secretada como pepsinogênio, que o ácido, pela ação do ácido, ela desnatura, quebra e fica a proteína ativa, a pepsina. O cara não tem ácido, como é que ele vai ter digestão? Entendeu? É um problema, meu amigo. É complicado, o cara... cara. Tem muita coisa, bicho. Tem muita coisa que a gente faz hoje em dia que detona o nosso sistema digestório e, consequentemente, detona a nossa microbiota e, consequentemente, detona o nosso metabolismo, que são coisas que as pessoas são acostumadas a dizer que não faz diferença. Vou te dar um exemplo. Meu filho mais novo, Leonardo, estava com uma espécie de sinusite, né? Que estava doendo cabeça e tal, de uma gripe que ele pegou que ficou mal curada, sabe? E aí ele levou ele no otorrino. O otorrino que eu tenho de confiança, que foi o que fez a cirurgia do meu nariz, não estava podendo, a gente levou para uma outra pessoa. E aí a outra pessoa disse que o meu filho estava com refluxo. E já passou logo omeprazol. Olha só, bicho. 12 anos de idade para usar o omeprazol por 60 dias. Como é que pode, rapaz? Tá entendendo? Aí eu olhei para aquela recomendação, não foi a mãe dele que foi, né? Eu não fui. Aí eu olhei para aquela recomendação e disse, é claro que ninguém vai usar o omeprazol numa criança de 12 anos de idade. Vamos corrigir a alimentação dessa criança. Estava tomando leite demais, aí descobrimos que o leite não causa bem para ele. Estava comendo umas fatiazinhas de pão a mais também, descobrimos que não é legal. E aí a gente foi alterando a alimentação, resolveu o problema. Para que eu ia dar omeprazol para uma criança dessa? Agora pergunta se a médica falou sobre esse assunto, sobre melhorar alguma coisa. Tenho certeza que não, Não Imagina falou, quantas crianças devem estar tomando hoje em dia para isso aí. E aí a criança começa a tomar com 12 anos, aí durante esse período de 60 dias, já dá uma diminuída na acidez. Aí a pessoa se sente até melhor, né? Porque tinha aquele refluxo e tal, você se sente melhor. Beleza. Aí quando volta a comer carne, a comer essas coisas, não consegue mais digerir direito. Aí acha que o problema é a carne. Nunca foi. Tá entendendo? Foi o prazol que a pessoa usou. Sim. E como é que o cara faz para subir, assim, de maneira natural, essa acidez, Altran? Depois que passou um tempo tomando um prazol desse da vida, ou, enfim, não tá digerindo carne direito? Cara, é assim, eu costumo passar um manipulado com enzimas digestivas para ajudar, tá certo? Também. Porque eu não conheço uma forma natural de aumentar. Você conhece alguma forma natural de aumentar a acidez? Rapaz, eu mando antes da pessoa almoçar tomar um shotzinho de limão para tentar ativar alguma coisa, mas sinceramente não é tão eficaz não. Tem que entrar com um mix de enzima digestiva de fato. Eu entro também. E torcer para que o ácido volte, né? Pois é. Aí o cara fica meio que na torcida, é exatamente isso. Exatamente. A Terência Ribeiro aqui está sugerindo babosa, vinagre de maçã. A babosa ela é um tônico. O aloe vera, né? O aloe vera né? que entra no... Mas assim, eu não sei até que ponto ela estimula o ácido, sabe?
o vinagre de maçã. O vinagre é ácido por natureza, né? É acético, né? Que é um ácido de pH um pouco mais elevado. Pode ser que funcione também. Mas o problema é o seguinte, o problema é que tanto o vinagre quanto o limão, eles vão colocar ácido no estômago. Eu não sei até que ponto eles estimulam o estômago a produzir o ácido. Exatamente, o pessoal está colocando aqui, os comentários estavam parados, eu estou vendo aqui agora. Terence está colocando, né? Vinagre de maçã são coisas que a gente adiciona no estômago que de fato melhora a digestão, mas a gente estava falando o que faz ativar essa produção endógena de novo, né, Altran, de acidez. A verdade é que a partir dos 35 anos isso aí já tende a diminuir, 35, 40 anos, dependendo, já tende a diminuir consideravelmente, né? Exato. E aí o pior, sabe, Acidez. é que essa diminuição da acidez implica em diversos problemas. Um deles é a absorção de vitamina B12. Vitaminas do complexo B, de uma maneira geral, dependem de acidez para serem absorvidas. A absorção de ferro também depende de acidez. Tá entendendo? A absorção de ferro e vitamina B12 acontece no intestino, mas é na parte superior do intestino. Então, na hora que o estômago despeja o conteúdo lá nessa parte superior, está ácido. E esse ambiente ácido é necessário para ver essa absorção. Se o cara destrói a acidez lá em cima, ele detona a absorção lá embaixo. Entendeu? Você usa o ácido direto ou bota cloridrato, betaína? Cloridrato de betaína é uma boa. Geralmente eu prescrevo essa. Bora falar de dosagens aqui ou o pessoal vai sair tomando na doida aí? Melhor não, né? Melhor não. melhor passar por uma anamnese para ver se é interessante. Eu tenho medo de falar esses negócios que o povo pega, meu amigo, pega o nome, joga no Google, vê uma dosagem mais ou menos e não quer nem saber, entendeu? Ave Maria. E você manipula essas coisas de qualquer farmácia, né? É complicado. Mas em relação a essa questão da disbiose, a última coisa a fazer é probiótico. Certo? Eu concordo. É a última coisa a fazer. Se você... E outra coisa, probiótico é uma coisa que você faz e para. Isso. Tem gente que faz probiótico e fica usando probiótico como se fosse suplemento de whey. Suplemento de whey, né? Eu posso usar. Gente, não é isso não funciona dessa forma não, viu? Probiótico é uma coisa que você usa e para. É igual tomar enterogermina, né? Enterogermina, aquele, como é que chama o outro? Esses que o pessoal toma quando tem diarreia, né? Gente, ninguém toma isso pra sempre, não. E o Mosaic. Faltou o Mosaic. Tem que ficar ligado nisso aí. Tem que ficar bem atento a isso aí. Certo? E assim, é sempre interessante consultar um proctologista, um gastroenterologista, né? De confiança, que seja um cara que tem uma abordagem mais holística, né? Para atender isso aí. Alguém falou aqui sobre kefir. Gente, Sim. todos os fermentados, kefir, iogurte, chucrute, kimchi, que é coreano, todos os fermentados são interessantes do ponto de vista microbiota. Tá? Todos eles. Tá? Agora, é claro, sempre vai ter, né? Porque às vezes a gente fala um negócio desse, aí sempre tem uma pessoa que diz assim, eu comi e não me dei bem. Sempre vai ter você que não vai se dar bem. Sempre. Tá? Tem que experimentar. E tem que experimentar e saber a procedência, né, Altran? Às vezes a pessoa faz um kefir em casa desse, a manipulação não é tão boa. Quem é que vai saber o tipo de bactéria que está crescendo ali, né? Exatamente. Tem que ter essa atenção. Tem que ter a manha. Tem que ter a manha de fazer isso aí. Eu já fiz chucrute em casa. Né? Chucrute a gente faz com repolho. Bota o repolho para fermentar. Certo? Qual é o problema? O problema é que você corre o risco de ter muito fungo aparecendo. Então você tem que ficar ligado. Porque senão você vai engolir fungo, que é fungo que está no ar aqui, que não é pra gente engolir. Entendeu? Então essas coisas são coisas que a gente tem que ficar atento, né? Não dá pra você simplesmente deixar pra lá e fazer de qualquer jeito, não. Certo? Mas os alimentos fermentados, de uma maneira geral, são excelentes alimentos para a microbiota. Por quê? Porque eles acabam... É assim, pessoal. Desde que a gente entende como gente, vamos dizer assim, a gente vem processando os alimentos com as tecnologias que a gente tem
para poder melhorar a nutrição. A gente só vai piorar a nutrição de 200 anos para cá. Né? 200 anos para cá, a gente começou com esses ultraprocessados e cagou o pau. Mas antes, a gente tinha fermentação, germinação, cozimento, tudo isso era para melhorar a nutrição. E aí agora, os processos tecnológicos são tudo para piorar a nutrição, né? Biscoito recheado, não sei o quê, para viciar mais, para aumentar o teor de açúcar, entendeu? Mas a gente Verdade. tem muita coisa interessante para manter, né? Tem esse livro aqui que eu acho legal, Nourishing Traditions. É um livro só sobre... São receitas tradicionais de nutrição. Ah, legal. Então, Legal. Você tem aqui diversos tipos de salada, processos que você faz com a carne, processos que você faz com levedura, sabe? Que você tem a possibilidade de fazer para criar um ambiente um ambiente adequado, né? Para maximizar a nutrição. Então tem muita coisa bem legal aqui, bem legal. E assim, usar essas ideias, usar essas receitas é uma forma que a gente tem de cultivar essa tradição também, né? Não deixa de ser uma forma de cultivar a tradição. Eu sei que você não é um homem que publica muita receitinha no seu Instagram, mas de repente você podia botar umas 4, 5 dessas aí, né, para ajudar o povo? A de chucrute o povo já está pedindo. O povo já está pedindo a de chucrute aí, ó. E é impressionante, Eltran, e você fala uma coisa muito interessante. Há 200 anos para cá, a gente cagou o pau em relação à nutrição, de verdade. E de 100 anos para cá, a gente acabou de bagunçar quando botou óleo vegetal, na minha humilde opinião. Deixa eu lhe dizer. O povo antigamente sabia manipular muito mais alimento do que hoje em dia. Na verdade, hoje a gente não sabe manipular. Hoje a gente não sabe. Então, muita gente sabia sobre fermentação, sabia de todas essas técnicas que você falou. Sim, cara. Aí entra, né? Hoje a gente não sabe fazer isso aí. A gente perdeu o contato com a comida. A gente perdeu o contato com a comida. Aí a gente tem que parabenizar a indústria alimentícia, entendeu? Porque realmente estão conseguindo bagunçar com tudo. Fizeram um trabalho extremamente bem feito. E a gente, por ter feito os caras são bons. Esse contato com a natureza, com a comida, a gente perdeu o contato com essas tradições. A gente perdeu o contato com... Porque assim, pessoal, não existe nada mais importante do que a alimentação. A alimentação é fundamental. Todo bicho pensa em sobreviver através da alimentação. O resto é involuntário, né? A gente é o único bicho que deixou a alimentação de lado. Nós delegamos a alimentação para outra pessoa. Nós somos tão estranhos que a gente delega o que é que a gente deve comer para outra pessoa dizer para a gente. Eu contrato, né? As pessoas nos contratam, Felipe, para dizer o que é que elas devem comer. Todo bicho sabe o que é que deve comer, menos o ser humano. Tá entendendo? E agora bateu pesado, mas é verdade. É isso aí. É isso aí. A gente não sabe o que comer. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, por não saber o que comer, a gente sofre os efeitos dessa falta de conhecimento. E a coisa já vem de um tempo, sabe? Porque quando você vai lá para nossa avó, já tem conceitos deturpados. Sim. A bisavó já tem conceitos deturpados, entendeu? A deturpação ela já vem de algum tempo. Sim. É exatamente isso. Faz umas 5, 6 gerações aí, mais ou menos. É por aí. Top. Bom, amanhã eu vou esperar a sua receitinha, viu? Tá certo. Vou pensar no seu caso. Pense mesmo. Faça um videozinho explicando direitinho. Vai ser bom, viu? Show de bola, cara. Show de bola. Acho que nós concluímos aqui. Né? Você concluímos. Tem algum comentário que você queria fazer? Deixa eu lhe perguntar só um negócio. Acho que esse tema a gente já fechou, né? Uhum. O que é que você achou daquele vídeo que eu lhe mandei lá? Daquele cara falando sobre óleo vegetal? De novo. Ele de novo falando sobre óleo vegetal. Tem hora que dá vontade de mandar tomar naquele lugar, sabe? Porque de novo. O pior, sabe o que é? O pior. Para quem não sabe, para quem não sabe, é um vídeo de um cabo muito famoso aqui da internet
falando novamente que óleo vegetal de semente, porque vem da planta, é a coisa mais saudável do mundo. Não, O jeito que enfim, ele defendendo óleo vegetal. o jeito que ele fala, Meu amigo, é um é um absurdo o jeito que ele fala. absurdo. Ele fala parecendo um padre Isso, falando de uma criação divina. Não é isso, não? isso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É. Cara, como Puta é que que pode? pariu. Quando eu olhei que ele... Não, Cara, quando eu vi, eu digo, meu, eu não tô acreditando nisso, não. é De surreal. novo. Porra. Não, como é que você acha que banha? A banha... Aí ele fala uma cara, a banha que vem do porco. E você está dizendo que a manteiga... Sebo bovino, manteiga, você sebo, usa. Isso é melhor do que um óleo que vem da plantinha. Assim, né? Um óleo vegetal. Caralho. O óleo... A margarina é feita com óleos vegetais. É porque o pessoal que está vendo a gente aqui está vendo a nossa cara, né? É uma cara como que assim... Caramba! É feito por Deus, então deve estar... Gente, pelo amor de Deus. Altran, isso aí Eu achava que era só ignorância, mas não é não. Não, é mau caratismo. Não é não. A próxima live a gente pode fazer, né? De novo, será que cabe outra live sobre óleo vegetal? Rapaz, eu acho que sempre cabe, né? Porque estão insistindo, né? As pessoas falando besteira, a gente tem que fazer. De repente a gente fala sobre esse tema. Porque, meu amigo, eu achei um absurdo aquele vídeo. Um absurdo, de verdade. Faltou só aquela luzinha, né? A luzinha que vem de cima, quando o cara começa a falar. Isso. E o coro de anjos. Faltou só isso. Para completar. Nossa Senhora. Era a mesma... A convicção era igual à convicção de quem estivesse falando assim, olha, pessoal, o céu é azul e pronto. Porque todo mundo sabe que o céu é azul, mas ele estava falando um absurdo com essa convicção. Não, É um negócio assim que... Aí vem um comentário de alguém aqui que disse, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento, a pessoa está frita. Mazinho colocou. Gente, é isso mesmo. Verdade, meu amigo. Porque a quantidade de informação que a gente tem é uma loucura, bicho. É uma loucura. Você entra no Instagram e outra, as pessoas... o que a gente mais vê aqui no Instagram nas redes sociais de uma maneira geral, são as pessoas mudando o discurso para vender coisas. Aí muda para vender curso online, tá entendendo? Muda para poder ter mais consulta, para poder vender mais tratamento dentro da própria clínica. Gente, pelo amor de Deus, é um negócio impressionante. Verdade. Mudou da água para o vinho, porque quer que todo mundo faça os exames na clínica dela. Fala sério. Fala sério. Cara, é um negócio assim tão descarado que eu não sei onde é que as pessoas andam com a cabeça, porque as pessoas confiam muito nisso. E aí acaba entrando pelo cano, acaba investindo uma grana e tal. E eu estava até falando sobre isso hoje. É muito difícil você encontrar pessoas que gostam daquilo que fazem e que fazem onde o dinheiro é uma consequência daquilo que faz, não o propósito principal. Né? Mas quando você coloca o dinheiro como propósito principal, você vai fazer qualquer coisa. Verdade. Né? Foda. O que o doutor Marcos está falando aí. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. É exatamente isso. O cara fala um absurdo, aí tipo, algumas pessoas estranham, outras não, aí o cara continua falando. Aí quem sabe que aquilo é um absurdo, deixa de escutar. Mas a galera que não sabe, acaba tomando aquilo ali como verdade, entendeu? Não, e hoje, cara, infelizmente, virou na internet uma questão de poder aquela pessoa que tem muito seguidor. Isso. Como é? Tu só tem 40 mil seguidores? Não. Então, fulaninho que tem 2 milhões de seguidores é muito bom. Tá entendendo? Aí eu tava me lembrando da situação de um determinado influencer que só ganhou fama porque atendeu um famoso. Atendeu um famoso, aí pronto.
Aí o cara de repente, o cara é média. Aí atende um famoso, aí vira superstar. Mas que foda, né, bicho? Isso é de dar medo, Cara, sinceramente. a gente vive num mundo muito bizarro. É bizarro, bicho, essas coisas. É esquisito. É um Uma moça... mundo que você não sabe exatamente como é que vai ser, sabe? Eu fico assim, me preocupa. Tá Concordo. entendendo? Me preocupa. Porque. Uma moça... Desculpa. Não, porque é muito bizarrice mesmo. Mas fala, pode falar. Uma moça comentou aí que no vídeo lá que a gente tá falando, muita gente ficou contra ele nos comentários e que ainda tem esperança. Aí, muita gente veio me cobrar, entendeu? Me marcou lá, acho que umas 20 marcações lá, não vá lá, disse, meu amigo, eu não vou comentar, eu nem comento para não dar nem gosto ao cão, entendeu? É Não lógico. comento, meu amigo, não comento, não lógico. comento. Tem quem faça aí. Exato. Você vai que eu sou ocupado no meu dia, Eltran. Meu irmão. Rapaz. Olha, hoje, vou dizer. Hoje eu fiz 3 lives, essa é a segunda, vai ter a terceira. Sim. E fiz 3 consultas. Quer dizer, a minha tarde foi toda de manhã, ainda treinei, estudei, fui deixar a mulher no trabalho. Parece que você é pai também? Parece que você é pai também, né? Pois é, de manhã ainda fui levar os dois para tirar o passaporte. Olha aí. Gente, eu não tenho tempo para ficar entrando na internet. Eu tô começando a ficar sem tempo até de ir para a internet, viu? Antes eu postava todo dia, inclusive sábado e domingo. Sim. Aí agora eu já não estou postando, já não estou conseguindo postar na sexta, porque quinta-feira normalmente eu muito atarefado. Estou tentando fazer mais stories para ver se compensa e tal. Mas não sei até quando eu consigo aguentar esse ritmo, não, bicho. Eu dei uma freada considerável também, Eltran. Eu dei uma freada considerável também. Não vale a pena, não. Não quero neurose na minha vida, não. O cara cansa. O cara cansa de verdade. Mas uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer é esse nosso encontro semanal aqui, né? Sim. Não, isso aí é porque a gente se diverte, né? Aqui é bom demais. A gente se diverte. E assim, cara, eu vou dizer, essa galera que fica falando essas besteiras aí, já que você tocou no assunto, para o pessoal que tá assistindo a gente, ignora esse tipo de coisa. Isso. Tá entendendo? Ignora Não gaste energia, não gaste energia com isso. Não fique se sentindo mal, não fique agoniado. A gente tem que ter muita convicção naquilo que a gente faz. Tá entendendo? E se você tem convicção no que você faz, por que é que você está se irritando com esse tipo de babaquice que é falado aí? Esquece isso. Eu concordo. Né? Concordo demais. Você manda essas coisas para mim, porque eu sei que pra gente poder ter matéria para discutir aqui. Mas tem muita gente que manda essas coisas para mim, que eu digo, cara, mais do mesmo. Tá repetindo o que... Vou fazer que vou fazer que nem o Marcelo Cardoso. Eu não quero saber. Exato, exatamente. Então, também, por que eu quero saber disso? Perco mais meu tempo, não, sinceramente. Na verdade, eu nunca perdi com isso, né? Mas, ultimamente, A galera fica me chamando, vamos fazer uma live, vou te colocar em contato com um cara que é vegano para fazer uma live para debater com ele. Eu debater? Lá. Também não, tô fora. Eu não falo para quem não quer escutar, não. Mas ao vivo. Não é isso? Pra lá. Tenho mais o que fazer na minha vida. Tá mais do que certo. Tenho que preservar as minhas adrenais. Isso. Tá mais do que certo. De estresse já baixa os boletos, né, Felipe? E é um bocado. E eu vou dizer, meu amigo, os boletos sempre vencem. São campeões. Essa foi para fechar a noite, viu, Eltran? Eles são campeões. Sempre são. Beleza. Valeu, meu amigo. Mais uma vez, acho que a gente conseguimos debater um pouquinho aí sobre vários assuntos, né? Próxima semana estaremos de volta. Sim, sim. Mais uma semana dupla. Para a galera que está assistindo mesmo horário. Assuntos para a gente debater no próximo Nutrição, né? Para que a gente possa conversar mais um pouquinho, tá? Essa live aqui é um bate-papo. Top.
Top, beleza. E daqui a pouco tem outra, né, Altran? Daqui a pouco tem outra com a Letícia Moreira. Massa, show de bola, show de bola. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Fechou, Hein? Altran. Valeu, boa noite a todos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.